A gente está fazendo uma live falando sobre as oportunidades na quarentena. A gente vai trazer aqui um caso que aconteceu com Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, e ele passou por isso, ele passou por um período de reclusão, de afastamento social, de isolamento social, e foi justamente nesse momento que ele fez várias descobertas. Então a ideia aqui é a gente ver o que está acontecendo e que pode ser de fato um momento para o crescimento pessoal de cada um de nós. Bom, voltando sobre a experiência do Newton na quarentena, né, que ele passou. Em 1665, decretos de distanciamento social esvaziaram o campus de toda a Inglaterra depois que o surto de peste bubônica matou 100 mil pessoas, aproximadamente 25% da população de Londres, em apenas 18 meses. Um aluno de 24 anos do Trinity College, em Cambridge, estava entre os que foram obrigados a deixar o campus e voltar para a casa onde passara a infância. O nome dele era Isaac Newton e seu tempo em casa durante a epidemia seria mais tarde chamado de o Ano das Grandes Descobertas. Fora da vida acadêmica e sem se preocupar com as limitações do currículo e com os caprichos dos professores, Newton mergulhou nas pesquisas. De acordo com o jornal Washington Post, entre aspas, sem os professores para orientá-lo, Newton aparentemente desabrochou, fecha aspas. Em casa, ele montou estantes e criou um escritóriozinho para si mesmo, enchendo um caderno de notas e cálculos. Sem as distrações da vida cotidiana, a criatividade de Newton floresceu. Nesse tempo, ele descobriu o cálculo diferencial e o integral, formulou a teoria universal da gravidade e explorou a ótica, fazendo experiências com prismas e pesquisando a luz. O biógrafo de Newton, James Click, escreve, abre aspas, o ano da peste marcou a transformação dele. Solitário e quase sem se comunicar com ninguém, Newton se tornou o maior matemático do mundo. Fecha aspas. O próprio Newton falou sobre esse período em que foi obrigado a se afastar da vida acadêmica. Abre aspas. Naquela época, eu estava no meu auge como inventor, matemático e filósofo. Fecha aspas. A Grande Praga, por fim, terminou e Newton retornou ao Trinity College para concluir seus estudos, se tornando pesquisador e depois professor. As descobertas que ele fez durante seu tempo longe do campus, porém, serviria como base para sua histórica carreira e se revelariam as maiores descobertas científicas de todos os tempos. Este é um tempo difícil para todos nós, já que nossas vidas estão suspensas e nossas rotinas foram interrompidas por causa da pandemia. Há muito desespero em torno disso, mas este também pode ser um momento de reflexão e de descoberta. A mudança repentina no ritmo dos dias e o isolamento podem dar vazão à nossa imaginação e criatividade, de um jeito que seria quase impossível em outras circunstâncias. Em vez de ser o ponto mais baixo de nossas vidas, esse distanciamento social talvez seja o auge da nossa criatividade e produtividade. Este pode ser um tempo de formular suas ideias e realizar seu melhor trabalho. Este pode ser um ano de grandes descobertas. Muito bom. Então o texto finaliza aqui, depois eu posso deixar o link ali para vocês. Mas realmente é um fato, né? Não é uma coisa assim, pode ser que aconteça isso, aquilo, é um fato que aconteceu e há fatores dentro de um processo de isolamento social que realmente estimulam esse tipo de mudança. Então você está na sua vida normal, como ela era antes, e aí você vai falar assim, vou parar 2 semanas aqui para estudar um assunto que eu tô com vontade. Isso seria literalmente impossível, as pessoas iam te achar louco e nem sequer iam te dar a oportunidade de fazer isso. Então, abriu realmente um momento em que a gente pode agora, sem ter uma interferência, então, por exemplo, quem é acadêmico ou quem estuda em faculdade, que recebe uma orientação direta ali de um professor, esse é um momento que você não tem mais essa orientação, sabe? Você não tem mais a obrigação de seguir realmente aquele currículo ali que está estabelecido.
Você tem a oportunidade agora de estudar vários assuntos que estão de fato relacionados com isso que você está estudando e aumentar ainda mais a sua visão, ampliar a sua visão do que está acontecendo, porque agora não tem mais alguém ali dizendo, olha, agora você vai estudar isso, agora isso, seguindo uma ordem exata que muitas vezes na vida a gente sabe que não é essa ordem a mais importante para o que a gente quer aprender. Então, abriu-se aí a possibilidade de a gente ver coisas diferentes e não necessariamente ter que seguir passo a passo dentro de um currículo acadêmico ou de algum tipo de sistema rígido para processos de trabalho e tudo mais. Além disso, como eu falei agora há pouco, a gente está num período em que você consegue se aprofundar num determinado assunto de uma forma que você nunca vai conseguir antes. Então, se você se determinar hoje a estudar 4 ou 6 horas por dia de um determinado assunto, não depende de ninguém. Isso depende unicamente de você. Na situação que a gente vivia pré-corona, qualquer mudança assim nos hábitos, não, agora eu vou ficar 4 horas por dia estudando, seria praticamente impossível, não daria. Então, a possibilidade que a gente tem agora mais tempo é uma possibilidade de a gente mergulhar mais nos assuntos que nos interessam. E aí vem o primeiro assunto que eu falei no início, que é o primeiro movimento que de fato deve se fazer, em vez de a gente, vou sair estudando tudo, vou ver, primeiro fazer um mergulho para dentro, para ver realmente o que faz sentido para você, o que realmente é algo que vai te estimular a se manter, mesmo numa situação difícil, a continuar estudando, a continuar fazendo isso. Então esse momento ele nos dá também essa possibilidade de uma investigação interna mais profunda, de a gente descobrir aquelas coisas que fazem realmente sentido para nós e não só aquelas que a gente era obrigado a fazer ou realmente tinha que fazer. Então você está tendo realmente um período agora de rever internamente o que faz sentido na sua vida, o que você valoriza, o que você não valoriza, né? Dentro desse livro do Viktor Frankl, ele tem uma frase que na verdade é uma frase do Nietzsche, mas que se encaixa muito bem na pesquisa dele, a gente vai ver um pouquinho sobre a pesquisa dele agora, e que eu coloquei lá no Instagram do Reflexões de Yogin, que diz assim: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Então, se você tem muito claro qual que é o seu propósito, o que você quer realmente concretizar, realizar, o que faz sentido dentro dessa história que você criou, você vai conseguir vencer situações mais difíceis, com certeza, porque aquilo ali é justamente aquele porquê, aquele sentido que faz a gente passar por tudo e vencer o que é mais difícil, o que é muitas vezes considerado impossível, inviável, né? Bom, a história desse livro, Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração, é que o Viktor Frankl ele já tinha uma carreira, ele já tinha escrito alguns trabalhos, ele era judeu e ele acabou parando em campos de concentração, não só em um, mas em vários. Até então, a teoria que mais se sobressaía na psicologia era justamente a teoria do Freud, e essa teoria dizia que quando o ser humano é exposto a situações muito grandes de escassez, de privação, ele vai se descontrolar e ele vai se tornar, ele vai trazer à tona os seus instintos mais animais, mais destrutivos. Então, uma pessoa exposta à escassez, ela é capaz de qualquer coisa, inclusive de matar, inclusive de fazer qualquer coisa, qualquer atrocidade. Essa era a teoria que imperava ali e que não é toda mentira, tá? Mas existem coisas que não são explicados dentro dessa lógica, e uma delas é o caso da teoria do Viktor Frankl. Então, uma das coisas que ele acabava vendo dentro dos campos de concentração e que refuta toda essa história é que realmente todo mundo ali deveria pensar unicamente em si, porque as pessoas estavam para morrer, mas elas poderiam eventualmente passar daquela situação e ser liberadas. Então era um momento assim, se você tinha um pão, você não ia dividir aquilo ali, você ia guardar aquilo ali para você conseguir tentar vencer. E o que de fato ele via acontecendo era que existia assim, mesmo nessa situação de escassez,
muita solidariedade entre as pessoas e existia, sim, uma questão de ajuda ao próximo. Então não era só uma coisa de todo mundo batalhando ali e dane-se o outro e vamos ver quem que vai sobreviver. O que o Viktor Frankl viu, de fato, num campo de concentração, onde a escassez chegava num ponto máximo, era que mesmo nesses momentos muito difíceis, as pessoas tinham dentro delas algo que ia além da coisa instintiva, ia além do ser humano animal que existe dentro de nós. Então eles faziam de fato esse compartilhamento de comida, eles ajudavam os outros, eles compartilhavam eventualmente remédios ou coisas que eles tinham para um se ajudar o outro e ali eles se fortalecerem. Mas a principal descoberta dele, que é justamente o que leva o nome do livro, é que ele começou a verificar por que determinadas pessoas suportavam aquilo, venciam e saíam, e outras não aguentavam e aí acabavam se deprimindo, ficando muito tristes, acabavam entrando num estado que era internamente destrutivo, e aí elas pegavam algum tipo de doença. Ele coloca até o próprio sistema imunológico como um dos fatos que era afetado ali. Então as pessoas pegavam algum tipo de doença, algum tipo de dificuldade, e com isso elas acabavam falecendo. E daí que ele começou a ir para essa investigação da questão do sentido. O que ele começou a perceber é que as pessoas que conseguiam suportar aquela situação, as pessoas que conseguiam ir à frente e conseguiam sobreviver, eram pessoas que criavam sentidos. A própria pessoa criava um sentido para que ela vencesse aquela situação. E aí muitas pessoas, então uma mulher criava o sentido de falar, eu vou passar por tudo o que for preciso para eu ver meu filho. Eu vou, um outro cara falava, eu quero porque eu quero voltar e abraçar a minha família novamente. Uma outra pessoa queria fazer viagens para diferentes partes do mundo. Então eles tinham ali, cada um que estava realmente sobrevivendo, era uma pessoa que tinha bem claro o que ela queria quando aquela situação passasse. E isso fazia eles suportarem, e daí vem a frase, né? Um bom porquê faz você suportar quase qualquer como. Então, quando a pessoa encontrava dentro dela o que fazia ela ficar firme, era o que mantinha ela viva e era o que mantinha ela forte para suportar tudo que fosse possível e passar daquilo ali para o próximo momento. E daí o Viktor Frankl vem com um outro insight muito importante para todos nós que a gente está passando por esse momento, mas esse é um insight assim para a vida, que ele começou a perceber que ele não tinha como interferir na atitude que os soldados nazistas iam ter perante ele. Então ele podia eventualmente chegar lá no momento da comida, fazendo tudo como ele fazia anteriormente, o cara via e dava um tapa na cara dele, ou fazia algum tipo de tortura ou coisas assim. Não tinha nada que ele pudesse fazer que ia impedir a pessoa, ou que ia mudar a atitude da pessoa. Mas existia algo que estava dentro dele, que aquilo ali sim fazia com que ele tivesse um certo controle da situação. E qual que era o controle que ele tinha numa situação perante uma tortura de um nazista? O que ele tinha era que como ele ia reagir àquela situação, aquilo dependia unicamente dele. Então o soldado nazista vinha com a pior das intenções, falava, eu não me importo, você pode aqui me humilhar, você pode fazer o que você quiser, mas eu decidi internamente que você não vai interferir na minha reação. Então você pode fazer aí o que você quiser. É claro que ele não falava, né? Mas internamente esse era o diálogo que ele estabelecia, que o outro, ou mesmo as circunstâncias, porque seria muito fácil para ele, ele era já um psicólogo que tinha trabalho publicado, ele já tinha o seu trabalho reconhecido. Claro que depois, com esse livro, ele desenvolveu toda uma teoria, né, que é a logoterapia, então ele desenvolveu toda uma teoria sobre isso, ele se tornou mais famoso, mas ele já tinha um trabalho, então para ele era muito fácil dizer, mas olha as circunstâncias, sabe? Pô, eu dei azar de ser judeu e de morar na Áustria. Se eu tivesse sido judeu no Paraguai, talvez não tivesse acontecido nada. Então ali tem tanto a parte das circunstâncias, como está acontecendo agora conosco, de quem é a culpa disso? Não tem, realmente não tem um responsável, não tem alguém culpado do que está acontecendo agora. É uma coisa circunstancial. Mas muitas pessoas pegam as circunstâncias e falam, mas tu vê, olha o que aconteceu comigo, olha só, pô, tá fazendo tudo certo, daí aconteceu isso, então não dá mesmo, tal. O que a circunstância vai fazer com você, você não tem como controlar. Agora, como você vai reagir às circunstâncias, é isso que o Viktor Frankl falava para a gente observar, que de fato ali você tem um poder.
Então, isso vale tanto para uma circunstância quanto para uma pessoa. Uma pessoa vem e quer te prejudicar, quer te tirar do sério, quer te irritar. Ela pode fazer o que ela quiser. Agora, o momento, se você vai se irritar ou não, essa decisão, ela tá ligada, ela tá relacionada realmente ao seu livre-arbítrio e tá relacionada ao que você criou ali como um sentido, né? Então, se você tem um sentido claro, você vai, de certa forma, controlar a sua reação para que você chegue nesse objetivo, né? Então, naquela situação, ele poderia simplesmente tomar uma porrada de um nazista e ir para cima do nazista, mas ele sabia que com aquilo ele não ia cumprir o propósito dele. E em muitos casos, esses propósitos que os judeus buscavam não era uma coisa como a gente interpreta assim como algo grandioso, né? Como, por exemplo, isso, sair para abraçar os filhos ou fazer uma viagem, conhecer lugares que não conhecia. Muitas vezes eram coisas assim banais, como um dos prisioneiros, o objetivo dele era sair dali para tomar uísque, porque ele queria muito aquilo e ele realmente sobreviveu porque ele queria simplesmente beber uísque. Então, o que vai criar não é muito a questão da moral, mas é algo que realmente está ligado a um princípio interno, a algo que vem do autoconhecimento e que quando você tem bem claro, fica mais fácil aí buscar esse objetivo e também lidar com essas situações em que tanto a circunstância quanto as outras pessoas querem nos destruir. E aí, uma vez que você tenha claro, você vai escolher as suas melhores reações e dali você sair dessa situação vai ser uma coisa mais fácil, mais possível e se possível ainda sair maior, né? Como é o caso do Isaac Newton e como foi o caso do próprio Viktor Frankl, que acabou tendo nesse período horrendo, né? Ele ficou 2 anos dentro de campos de concentração, mas ele teve ali um laboratório e algo que foi fundamental tanto para o seu desenvolvimento profissional quanto para o aprendizado da humanidade como um todo. Muita gente usa esse livro como base para determinados outros projetos ou para a própria vida, né? Então, que isso fique bem claro, né? E que reforce aí dentro de nós essa busca do propósito e que ela acontece melhor num momento de aquietamento. Se você está na euforia, se está no desespero, você não sabe exatamente o que você quer para o médio, para o longo prazo. No momento que você se aquieta, que você deixa a mente mais tranquila, o que brota de dentro é muito mais próximo de algo que vai perdurar, que vai se manter, do que uma vontadezinha ali que você acordou de manhã com vontade de fazer alguma coisa, enfim. Então, a gente tem esses momentos dessas vontades mais superficiais, elas são importantes para a nossa vida, mas aqui a gente está falando de algo maior, né? Algo que a gente quer construir, assim, como ser humano e que a gente quer deixar como legado aí para as próximas gerações, tá? Então eu acho que eu falei bastante aí, tivemos boas referências dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou continuar aqui respondendo as dúvidas, as perguntas, quem quiser fazer alguma colocação, eu fico aberto agora para ler aqui e a gente fazer um bate-papo, tá?